Boa noite, pessoal. Malafaia. 9 horas. Vamos dar início à nossa live. Esperar os nossos demais colegas adentrarem para a gente começar a falar sobre assunto tão interessante. Nato Malafaia. Cole Engenharia. Pessoal entrando, família da engenharia, família da arquitetura marcando presença. Já vi vários colegas. Vitor Seite, engenharia, boa noite. Vinícius Simões. O som tá legal aí, Malafaia? O som tá legal, pessoal? A imagem tá boa? Doutora Vânia. Marcos Silva. Vamos esperar uns minutinhos para poder dar o início. Doutor Guilherme, Jordelso. 5 minutinhos, 9h05 a gente começa a nossa live. Boa noite, Michela. A gente vai ser objetivo. Som e imagem ok, o pessoal está ouvindo bem. Acho que essa live vai ser bastante interessante. Possibilidade de pergunta nos 20 minutos finais, ok, pessoal? Engenheiro Civil Paulo Ricardo, diretamente de Pernambuco. Beleza, pessoal? 9h05 a gente começa. Estou esperando. Voltou, travou aí, continua travado. Travou, vocês estão me ouvindo? Acho que travou, vou esperar um pouquinho. Travou, pessoal? Travou aí, deixa eu ver aqui. Voltou? Beleza. Essa tal da internet, meus amigos. Vamos lá? Beleza, voltou. Vambora. 9h05. Pessoal, o assunto de hoje dessa live é como elaborar um laudo imparcial, técnico e conclusivo. A gente tem percebido ao longo da nossa caminhada atuando como perito no Tribunal de Justiça que o laudo pericial ele é de suma importância para aquele profissional de engenharia ou arquitetura que quer se tornar um perito nomeado atuante ou que já atua na área. Por que isso? Porque o laudo pericial, ele sem dúvida, ele muitas das vezes, quando ele é um laudo pericial imparcial, técnico e conclusivo, ele vai levar o juízo ao convencimento, ou seja, a decisão do juiz. Então, primeira dica que você tem que observar, se você for nomeado para uma perícia judicial, que é o caso que eu vou falar, você tem que ter em mente que o teu laudo tem que atender ao tripé. O tripé do laudo pericial, que na minha concepção seria quais as dicas? Quais são as primeiras dicas para quem vai realizar um laudo pericial judicial? Lembrando que esse laudo vai ter consequências, ou seja, alguém vai... muitas das vezes a ação judicial tem como objetivo a indenização, então sempre procure fazer um laudo embasado. Então, a primeira dica de hoje, quando for realizar um laudo pericial, tenha em mente que o seu laudo tem que atender ao tripé do laudo pericial. O que seria? O conceito da imparcialidade. O seu laudo ele tem que ser imparcial. Primeira dica é elaborar um laudo imparcial. Se você foi imparcial, já é um ponto para você. Segundo, laudo fundamentado. O seu laudo tem que fundamentar. Lembrando por quê? Porque o laudo pericial, diferente de um laudo de vistoria, o laudo pericial ele tem que informar o mecanismo de ação, ele tem que informar o nexo de causalidade,
E terceiro item desse tripé seria a conclusão. Laudo pericial judicial, ele tem que ser conclusivo. Ele não é um relatório fotográfico, ele não é uma auto-vistoria predial, uma inspeção. Então, primeira dica de hoje, quando você for realizar um laudo pericial, quando for nomeado pelo juiz de direito, esse laudo ele vai ter como objetivo atender ao tripé do laudo pericial: a imparcialidade, a técnica, e ele vai ter que ser conclusivo, fundamentado e conclusivo. Primeira dica. Mas eu vou falar aqui para vocês bem rápido. A NBR 13752, que eu indico para quem quer atuar nessa área ou quem já atua, NBR 13752, que é da perícia da construção civil, ela está passando agora ela vai ser revisada. Já tem um grupo de estudo formado por vários profissionais do país que vai revisar essa norma. Eu peguei esse livro e vou repetir para vocês aqui o item que eu separei, que eu já tenho estudado, que eu acho muito interessante para vocês terem a concepção do que vem a ser o laudo pericial. A NBR 13752, no item 3.50, fala sobre laudo. Laudo é peça na qual o perito profissional habilitado relata o que observou e dá suas conclusões ou avalia fundamentadamente o valor das coisas ou direitos. Então, o laudo é uma peça que é utilizada por um perito. Pessoal, um laudo pericial ele tem que ser bem elaborado, ele tem que ser fundamentado, ele tem que ser conclusivo. Agora, o grande problema é que as pessoas, assim, quem já atua ou quem não atua, eu tenho visto vários laudos aí, a gente tem um limite para atuar como perito do juízo. Então, se você for nomeado numa ação de vícios construtivos, você vai ter que fazer um laudo em relação a vícios construtivos. Quando você for nomeado numa perícia, ver qual tipo de ação que você foi nomeado, porque se você pesquisando pela ação já é meio caminho andado, já vai poder te ajudar, você já vai ter um norte. Segundo, eu vou falar agora do Código de Processo Civil, do artigo 473, que fala sobre o laudo pericial. O que o laudo pericial tem? Uma das grandes dificuldades de quem começa a atuar como perito ou começa a realizar o laudo pericial judicial é que escrever tudo, mas a gente tem um limite, a gente tem um sinal vermelho. Então, se você foi nomeado numa ação, você tem que ver o seguinte: qual foi o objetivo que o juiz te nomeou? Por que o juiz te nomeou? Qual o ponto controvertido? O que você vai ter que esclarecer? Tenha isso em mente. Se você está atuando como perito ou vai atuar, se você for nomeado numa ação de vícios construtivos, você vai ter como objetivo verificar se vou dar um exemplo. O autor comprou uma casa, Minha Casa Minha Vida, passou um ano, começa a aparecer manifestações patológicas, tais como fissuras, trincas e muito mais. E aí ele entra em contato com a construtora, não consegue sucesso, chega um certo momento que o autor fala: não aguento mais, eu vou ter que ajuizar essa ação. E aí o juiz chega um determinado, que é a fase saneada do processo, ele viu que para ele chegar à sua decisão, ele nomeou um perito que vai realizar um laudo pericial. Se você for nomeado perito judicial, você tem que ter em mente: fui nomeado numa ação como perito judicial, o que eu tenho que fazer? Qual o meu limite? Onde eu tenho que parar? Eu vejo que tem muitos laudos que não chegam à conclusão, eles só aparecem fotos. E laudo pericial judicial ele tem que ter conclusão, porque vai subsidiar o juízo através do seu laudo. Então, vou ler aqui para vocês, anota aí, artigo 473 do Código de Processo Civil. O laudo pericial deverá conter, pessoal, artigo 473 do Código de Processo Civil de 2015. O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado na elaboração do laudo. A resposta tem que ser conclusiva, todos os quesitos apresentados. Agora, preste atenção. Artigo 473, parágrafo 2, é de suma importância, é o nosso sinal vermelho. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação. Alô? Tá me ouvindo, pessoal? Caiu de novo?
Pessoal, desculpa, a rede está caindo muito, tá horrível, mas a gente vai continuar. Voltou, né? Eu vou repetir. Se você for iniciar um laudo pericial, então anota Código de Processo Civil 473, que fala quais são as limitações do perito. Ok? Então vamos lá. Artigo 473 do Código de Processo Civil, parágrafo 2. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Pessoal, se você foi nomeado perito e vai realizar um laudo, você tem um limite. Primeiramente, tem que deixar que lá é o perito, é o técnico, e não eu, Acácio. Então, o perito ele é racional, ele não é emocional. Muitas vezes ele usa o bom senso. Essa é a diferença, ok? Por quê? Porque o laudo pericial ele vai ajudar o juiz a chegar à sua conclusão. Muitas vezes as pessoas escrevem demais, talvez pelo fato de ter pouca experiência, de saber qual é o objetivo do laudo. Então, tomem cuidado. Primeiro que você tem que ter em mente, vou realizar um laudo pericial, imparcial, técnico e conclusivo. Eu tenho limite? Sim, eu não posso emitir opiniões pessoais sobre aquele laudo. Ali quem está falando é técnica, o especialista em arquitetura ou engenharia, ok? Primeira dica de hoje. Segundo, agora eu vou falar como é que eu realizo um laudo, pessoal? A gente vem realizando um laudo, eu vou falar hoje de uma estrutura básica. É proibido no laudo mencionar eu? Sem dúvida. E eu vou falar justamente sobre isso. No laudo não é o Acácio, é o perito. Durante a vistoria o perito realizou isso e isso. Primeira dica que eu dou. Quando você for realizar um laudo, você tenta simplificar o seu laudo. Esse laudo vai ser o cartão visita para que aquele juiz de direito, chamado juízo, te dê outras nomeações, ok? Claro que você for realizar um laudo, se você se sentir assim, meio com certa dificuldade para realizar o laudo, você pode solicitar um assistente técnico, você pode pedir um apoio de um colega que seja engenheiro ou de uma colega que seja arquiteta e por aí vai. Mas pessoal, o laudo pericial é o que vai te possibilitar a sua nomeação. Você ser nomeado mais de uma vez. Por quê? Porque o seu laudo ele tem que, se for conclusivo, imparcial e técnico, sem dúvida você vai ter espaço nessa vara. O que acontece muitas vezes é que alguns profissionais, eu sou muitas vezes nomeado, em que foi nomeado perito e ele realizou um laudo, mas o laudo não chegou a uma conclusão, ok? O laudo se considera muitas vezes imprestável. Por quê? Inconclusivo, porque o juiz não chega a lugar nenhum. Através do laudo daquele nosso colega, o juízo não chegou à sua conclusão. Eu vou falar basicamente sobre o meu laudo, que é o que eu vou dar a dica de hoje, tá? A dica de hoje do laboratório pericial, eu vou falar sobre o meu laudo, de uma estrutura básica que vocês têm que ter em mente. Inicialmente o laudo, a folha é essa aqui, ó, vai estar depois lá no grupo do Instagram, ok? Aqui, ó, Acácio, excelentíssimo juiz de direito da vara civil, tal. Laudo pericial, o processo, o autor, o réu. Muitas vezes as pessoas colocam também o nome do perito, colocam o tipo de ação, fica a critério de cada um. Lembrando que cada laudo ele atende uma norma específica, mas as pessoas podem utilizar o seu, pode deixar sua marca, criar uma marca d'água. Outra dica, Cássio, por que você escreve Acácio Silva dos Santos, avaliação em perícia de engenharia? Aqui, ó. Isso aqui vai estar, quem não está no nosso Telegram, vai lá. Vou disponibilizar essa estrutura básica lá no Telegram. É o nosso canal de notícias. A gente já está chegando, já passou do 100, comecei essa semana. A gente vai passar muita informação lá para os nossos colegas. Mas voltando, Acácio Silva dos Santos, avaliação em perícia de engenharia. Por que isso, pessoal? Porque quando você faz o cadastro, o seu nome, se o juiz te nomear, o link está na bio do canal de notícia do Telegram, o link está na bio do Instagram do Laboratório Pericial, ok, pessoal? Vamos lá. Acácio Silva dos Santos, avaliação em perícia de engenharia. Por que eu coloco isso? Porque quando eu faço um cadastro, o meu nome vai estar lá. Então, muitas vezes, quando o juiz nomeia, quando ele vai ver todo o meu laudo, eu faço isso aqui para ele lembrar de mim. E se ele jogar o meu nome, ele vai ver no cadastro. Então, isso é o tal do marketing do perito. Você tem que se tornar visível, você tem que ter...
muitas vezes na outra folha eu deixo o meu e-mail aqui embaixo, ó, no final da folha inicial, o e-mail, o contato, todos os contatos. Eu tenho mais de um telefone, pessoal. Então, vamos supor aí, engenheira Luana Leal, avaliação e perícia em engenharia. Opa, o juiz já viu, pô, ela não está aqui, mas eu posso ver o nome dela. Ele pega o seu nome, ele joga lá e consegue te nomear. Pessoal, o laudo pericial é de suma importância. O laudo pericial é uma ferramenta importantíssima para o judiciário. É a prova técnica pericial. O seu cartão visita é este laudo pericial, ok? Vamos lá. Segundo momento, eu vou falar sumário. Pessoal, tá aqui, ó. A estrutura básica desse sumário vai estar lá. Inicialmente, cabe destacar que quando eu iniciei lá atrás, esse laudo que eu fiz hoje é uma forma mais... uma estrutura básica, porque eu tenho um volume muito grande de trabalho, então tento ser mais objetivo. Laudo pericial não é a quantidade de folhas. Laudo pericial tem que ser imparcial, técnico e conclusivo. As pessoas têm noção que é relatório fotográfico, que é um laudo de vistoria pericial. Não. Laudo pericial ele tem que ter fundamentação, ele tem que apresentar os mecanismos da ação, com nexo de causalidade, o que você chegou à sua conclusão. Então anota aí, vai estar lá no link, vai estar lá no Telegram do Laboratório Pericial, o link está na bio do Laboratório Pericial. Eu, quando iniciei, não fiz sumário, mas depois eu senti uma necessidade de fazer um sumário, porque eu entendi que o juiz, tem vara que eu atuo, que é 12 mil processos. Então o que eu vi? Eu falei, eu quero criar minha marca no meu laudo pessoal, no meu laudo pericial, perdão. Então eu criei um sumário de modo que quando o auxiliar lá da judiciário, técnico judiciário, chefe da serventia, ele vai logo, o juiz ele vai logo muitas vezes na conclusão. Isso para mim, eu tenho uma movimentação maior. Então, qual a dica de hoje? São 10 itens que eu vou falar um por um. Primeiro, a introdução. Um laudo pericial é o item 1, tem que ter introdução, pessoal. Ok? O que vai ter nessa introdução? Essa introdução é o que você vai falar o seguinte: o presente laudo pericial foi elaborado em conformidade com as normas vigentes. A NBR 13752 de 96, com as resoluções 205 de 71, a 218 de 73 do CONFEA. Eu falo que esse laudo, legalmente, ele está atendendo ao CREA, as resoluções específicas do CREA, e também a 5.194/66. Que são isso? São as atribuições do engenheiro ou do arquiteto, ele vai ver lá também. Então o item 1 é o item de introdução, onde eu falo que o presente laudo atende a NBR 13752, a lei 5.194/6, a resolução do CONFEA, ok? Então isso aqui eu vou lembrando, vou deixar lá, entra no Telegram para poder ter acesso a esse material. O segundo item do meu laudo pericial, essa estrutura básica que vem gerando efeito, que vem me ajudando nas minhas nomeações, é o princípios e ressalvas, pessoal. Entendeu? Princípios e ressalva. O que é isso? O laudo pericial, vou ler aqui para vocês. O laudo pericial observou criteriosamente os seguintes princípios fundamentais. Quais são os princípios fundamentais do perito? A ética, os honorários do perito não estão relativos à conclusão do laudo pericial. O perito não tem nenhuma inclinação pessoal. Perito judicial é diferente de assistente técnico. O assistente técnico é outra coisa, a gente vai falar em outro momento. Ele realiza o parecer técnico. O perito judicial não. Ele é auxiliar da justiça na busca pela verdade dos fatos. Ele é os olhos do juízo na vistoria pericial, ele é a extensão da mão do juízo na elaboração do laudo pericial. Então, pessoal, vamos atender às normas técnicas. Nós somos engenheiros. Nós estudamos para construir, nós estudamos para projetar, e nós temos uma oportunidade de auxiliar a justiça através de um laudo pericial. Então, o item 2, princípios e ressalva do laudo, ele tem como objetivo falar, ó, eu sou imparcial, eu não tenho nenhum interesse na ação,
No melhor conceito, o que o perito atende o juiz e não ao interesse das partes, é isso que tem que... É isso o item 2, princípios e ressalva do meu laudo. Eu já fiz vários laudos e fui amadurecendo. Confesso para vocês que esse laudo de hoje, que eu faço hoje, é completamente diferente do que eu fiz quando iniciei. Lembrando que a gente está falando laudo de judicial, de perícia de engenharia, não é um laudo de avaliação. É um pouquinho, laudo de avaliação a gente pode direcionar para uma coisa mais complexa também. Mas o objetivo é o mesmo, que é atender à justiça, atender ao juízo, atender para que seja feita a justiça justa. Beleza? Terceiro item do laudo. Já falei primeiro, introdução, 1, 2, princípios e ressalva. Terceiro item é o objetivo desse laudo. Pessoal, você foi nomeado, a Cássia foi nomeado, minha primeira nomeação foi nomeada. Confesso para vocês que eu tive dificuldade em saber qual era o objetivo da minha nomeação, qual era o meu encargo, o que eu deveria fazer naquela vistoria pericial. Quais seriam os primeiros passos? O objetivo do laudo pericial você pode observar na folha de decisão do juízo. Quando o juiz te nomeia, ele fala o seguinte: nomeio, vamos supor que a nossa colega aqui que está aqui é Vanessa Branca, para atuar como perita do juízo num processo tal, que requer conhecimento específico em engenharia e cujo ponto controvertido é se os danos causados alegados pela autora na inicial, que seriam esses danos, infiltrações, fissuras, trincas, são de responsabilidade do réu. Quem poderia ser o réu? A construtora. Então, qual o objetivo se você for nomeado numa ação que tem vícios construtivos? Pessoal, vícios construtivos são vícios que, ao adentrar no imóvel, o autor, a pessoa, ela não vê nenhum vício. É diferente do vício aparente, mas ao longo da sua moradia começa a aparecer vícios que podem vir a diminuir o valor do imóvel, que pode vir a gerar problemas de saúde na pessoa. Então tem que ter essa concepção. Então, qual o objetivo do laudo? Eu vou falar aqui brevemente. O presente laudo pericial tem como objetivo verificar os danos materiais no imóvel do autor e informar se são de responsabilidade civil do réu, bem como atender aos quesitos apresentados pelas partes na decisão do juízo. Olha aí, pessoal, a gente vai fazer um laudo pericial, a gente já está meio caminho andado. Você tem que observar o quê? Qual o objetivo do seu laudo pericial e quais são os quesitos. Você vai ter que atender ao objetivo do laudo pericial e aos quesitos. Temos aqui a participação de grandes profissionais. Professor Azenil Carvalho está aí. Vamos lá, pessoal. Então, as perguntas eu vou responder 20 minutos finais. Segundo, o objetivo do laudo você consegue na decisão do juízo. Muitas vezes eu fui nomeado e não estava claro. Eu peticionei e pedi esclarecimentos ao juízo de qual seria o objeto da perícia. Ele foi... peticionei, ele respondeu, ok? Então vamos lá. Segundo, falei do item 1, introdução, item 2, princípios e ressalva, item 3, objetivo, item 4, diligência pericial. Pessoal, quando você é nomeado perito judicial, você tem toda uma linha a ser realizada. O que seria isso? Você informa se aceita nos 5 dias e informa quais são os seus honorários. Depois você apresenta os honorários ao juiz, intima o autor ou réu para informar se aceita ou não os seus honorários. Se uma das partes não aceitarem, o juiz intima novamente para responder àquela impugnação. As partes aceitando, o juiz pede para você iniciar a perícia. Se a perícia for paga, eu no meu caso já peço 50%. Mas olha, a diligência pericial, eu só faço a diligência quando todas as partes estão intimadas. Ou então o que acontece na prática? Eu marco a perícia com 30 dias antes. 30 dias antes eu marco a perícia. Por quê? Porque eu faço o seguinte, eu atendo perícias pela gratuidade ou perícias pagas. Se for por uma gratuidade que eu vou atender na Baixada, se eu sair da minha casa, vou pegar carro, gasolina, almoço e tal, vou ter um custo. Então, a concepção é essa. Se for nomeado em perícias,
e realize, e a data da perícia marca com 30 dias, porque é o mínimo para que uma vara comunique com as partes. A lei fala que elas têm que ser informadas, assim como os assistentes técnicos, 5 dias antes. Então, hoje estou recebendo ligações diretas de advogados. Olha, doutor, diante da situação, a perícia vai ser desmarcada? Vai. Então, eu marco antes, porque muitas vezes nem com 30 dias as partes são intimadas. Então toda perícia que você vai marcar, marque com 30 dias e peça os contatos telefônicos das partes interessadas. Quem seriam essas pessoas na prática? Seriam o autor, o réu ou os advogados, que também são conhecidos do ponto de vista jurídico como patronos, meus amigos, patronos, ok? Então, eu vou falar aqui brevemente como é que eu faço. Para fins de cumprimento do artigo 431 do Código de Processo Civil, foi dada ciência às partes, no caso o autor e o réu, do horário, a data e o local para início da produção da prova técnica pericial. Qual é o início? A vistoria pericial. Assim, porque eu vou chegar lá, eu quero ver se está correto os autos do processo. Pessoal, não acredite no que está nos autos. Perito judicial, ele acredita no que ele vê e através da análise dos documentos e da sua conclusão. Perito judicial, ele chega sem fama. Ele é um artista que não tem palco. Ele, não, sou engenheiro, tudo bem, a Cássio, eu observo tudo, meus amigos. Perito, eu prefiro que tenha o autor, o réu e os advogados no máximo. Para que eu não perca o foco, perdão. Então, tenha isso em mente. Muita gente atrapalha. Se for então com esses grandes escritórios, grande construtora, vai todo mundo, vai preposto, vai não sei o que. Você tem que direcionar a sua perícia, ok? Tá ouvindo aí? O som tá chegando legal, pessoal? Caiu. Perfeito. Então o som tá legal, né? Vamos lá. Então, falei do item 1, introdução, item 2, princípios e ressalva, item 3, objetivo e item 4, diligência pericial. Quando eu falo que águia voa com águia, é que a águia, ela tem um olhar de cima, você tem que ter uma visão ampla de onde você está. Você tem que observar qual o objetivo da perícia. Você já tem que sair de casa com um objetivo. E aí você vai chegar ao mais importante, a um laudo pericial que seja imparcial, técnico e conclusivo. Ok? Vamos lá, pessoal. Item 5, localização. Olha só, se você for fazer uma perícia em determinado local, primeira dica que eu dou, foi fazer a perícia, você saia de casa, não leve somente o celular, leve uma máquina que te dê uma visão ampla, ok? Claro que em área de risco eu levo uma máquina que está até aqui do meu laudo. Aqui, ó, que eu estou fazendo o laudo hoje aqui, ó, essa máquina aqui, ó, Sony. Boto no bolso, olho para um lado, olho para o outro, área de risco tira. Agora, se for uma perícia que dá para me tirar umas fotos legais, eu já levo outro tipo de máquina, entendeu? Lembrando aos engenheiros, aos arquitetos que vão realizar perícia, sempre vão com roupa branca, roupa clara. Porque se for em área de risco, roupa vermelha escura já gera um movimento estranho. As mulheres, como sempre, de preferência calça jeans, sempre muito... a postura faz a diferença, ok? Então, o item 5 do laudo que eu vou falar é localização. Pessoal, você chegou no local, você vai ver o seguinte, vai tirar foto do imóvel, da rua, vai tirar várias fotos, não se limite a fotos, tire várias. Chegando em casa você escolhe a sua. O item 5 eu falo sobre a localização e a característica da região. Aonde eu fui fazer a vistoria? O imóvel do autor está situado na rua Ribeiro Guimarães, 125. O imóvel é uma edificação multifamiliar, tal. Apresenta 3 andares, possui 4. Você vai dando as características técnicas do imóvel, localização e característica, ok? O logradouro pode ser, apresenta topografia plana, tem iluminação e tira foto de uma foto bonita para você botar no seu laudo, da onde você está, para que lá na frente alguém falando foi no lugar errado. Não, ele não foi ao lugar errado.
Ele foi no lugar certo. O logrador apresenta topografia plana, a região apresenta comércio, pista de rolamento de veículo, passeio de pedestre, rede de água potável, iluminação pública. Esse é o item 5 do laudo que eu faço e coloco. Característica da região, ok? Vamos lá, item 6, pessoal. Item 6 é o item do meu laudo que eu falo, a vistoria pericial. Muitas vezes no meu início eu não colocava as informações necessárias. O que seria isso? Quem me acompanhou na vistoria? Quem estava? Era um assistente técnico? Era um engenheiro? Era o autor, o réu? Perdão, desculpa, bebi uma água nossa. Então, o item 6, o item da vistoria, o que tem que ter? Você tem que informar o horário, a data da perícia, quem estava próximo, quem acompanhou a perícia, o autor réu, sempre peça um documento de identificação. Se for um engenheiro, apresenta o CREA. Se for um arquiteto, apresenta o CAL. Se for o autor réu, um documento de identidade. Então, pessoal, itens da vistoria, você informa que nesse item a perícia foi realizada na data tal, com a presença das pessoas tais, o autor réu, o patrono, advogado. Lembrando que muitas vezes lá atrás eu não pedia isso. Certa vez eu fui, nada contra os advogados, mas um advogado quis derrubar, cancelar o meu laudo, alegando que ninguém da parte do escritório dele ou ele era representante do autor, ninguém acompanhou. Mas pessoal, aí ele me ligou e falou, eu falei, olha, não procede. O seu funcionário me acompanhou, um funcionário lá do condomínio me acompanha durante a diligência pericial, o nome dele é esse. Então, vistoria pericial, você informa quais são os locais, informa data, horário e local, quais são as pessoas que estavam presentes, pede documentos de todo mundo. E lá você vai relatar que o laudo pericial, neste índice será analisado o imóvel da vistoria. Qual é o objeto do laudo de vícios construtivos? O imóvel. Qual é o imóvel da autora? O imóvel da autora é um imóvel de baixo padrão construtivos, ok? Possui quarto, sala, cozinha, banheiro, acabamento X, Y, Z. Na casa reside a autora, filho, tal. Pessoal, é isso. Item da vistoria é o objetivo, um dos focos principais que o perito tem que ter, porque é lá que ele vai falar e vai descrever através do que ele viu, o que ele viu. Se o imóvel tem vício construtivo, tem fissuras e trincas, leva um fissurômetro para dimensionar qual tipo da fissura, da trinca, ok? Não apresenta. Pessoal, pega essa visão, vem comigo, no caminho explico. Perito judicial, ele tem que sair da caixa. Ele é um engenheiro, mas ele abre o leque. Perito judicial em latim significa expert, pleno conhecimento, habilidade técnica, ok? Item 6 eu falei vistoria. Item 7. Item 7. Lembrando que na vistoria você tira as fotos, você guarda tudo, leva para casa, tira o máximo de fotos que você possa tirar, porque chegar em casa você faz a peneira. É isso que eu faço. Eu com essa maquininha aqui, eu tiro muitas fotos e depois vou separando por pasta. Chego em casa, quando eu for realizar o laudo, eu analiso tudo. Os autos do processo, a minha vistoria e as fotos, ok? Parei no item 6. O item 7, pessoal, quesitos. Quesitação, item 7 do laudo, ok? O que fala no item 7? Os quesitos, pessoal, são as perguntas que você vai responder ao autor ou réu. Ou seja, o item 7 você vai falar o seguinte, os quesitos foram apresentados pelo autor e o réu, totalizando tantos quesitos. Esses quesitos, eles são respondidos pelo perito de forma conclusiva, ok? Claro que muitos quesitos, todo mundo tem quesitos que a gente... limpa o perito, meus amigos, preste atenção, são 9h30 e pouco agora.
desculpa, mas essa internet de hoje acho que... Ai, vamos lá. Voltou? Voltou ou travou de novo? Travou? Pessoal, peço desculpa, travou. Pessoal, desculpa, a rede não está colaborando. Pessoal, desculpa, voltou, a rede está demais, está caindo direto o dia todo, eu tive que fazer alguns laudos, peço desculpa. Mas vamos lá, vamos terminar. Eu estava falando sobre os quesitos do item. Esse quesitos você tem que responder o quesito de forma conclusiva, objetiva. Você não pode, o perito não fala eu acho, eu penso isso. Não, pelo vistoriado, o perito constatou, ok? Então entenda o seguinte, a quesitação não dê brecha para que seu laudo sempre, assim, se você não responder de forma conclusiva ou tentar escrever muito, isso pode te prejudicar se tiver um assistente técnico assim, muito técnico. Muitas pessoas abrem brecha justamente na resposta dos quesitos, entendeu? Então, ao responder os quesitos, que são perguntas que são feitas pelas partes, tomem cuidado, ok? Quando você fizer um quesito, é sim ou não. Pelo vistoriado, sim ou não. Seja objetivo, não tente escrever muito. As pessoas tentam escrever muito e acabam se prejudicando, ok? Tá lá? Tá ouvindo aí? O som tá legal? Voltou? Cara, a rede não tá... Voltou, Klaus? Beleza, vamos lá, pessoal. Peço desculpa, vamos finalizar. Então o item 7 é o item de quesitos. É o item que você vai responder, ok? Você responde de forma objetiva e sempre sendo objetivo, não escrevendo muito, porque se você escrever muito você se perde, você não vai chegar ao que se espera do laudo pericial. Item 7, quesitos. O item 8, conclusão. Conclusão, pessoal, é o mais importante do laudo. Eu não escrevo, entendo o seguinte, a sua conclusão tem que ser objetiva, então você vai sempre iniciar com esse termo. Pelo vistoriado, por tudo que foi exposto o perito concluiu que as infiltrações no imóvel do autor foram ocasionadas pela ausência de manutenção por parte do autor ou pela falha construtiva, tal. Você sempre vai... A decisão de quem está certo ou errado é do juiz, a gente é técnico. Então, tenha em mente, conclusão do laudo começa pelo vistoriado, por tudo que foi exposto. O perito, após analisar minuciosamente os autos e realizar a vistoria pericial, constatou que há falha construtiva, que... Destaca-se ainda que não foram apresentados projetos tal. Pessoal, a minha conclusão é isso. Eu não falo quem está certo ou quem está errado. O que tem que falar é o juiz, ok? Beleza. Encerramento, item 9. O item 9 eu encerro o laudo pericial com tantas folhas rubricadas de ambos os laudos e digitalizados, ok? Então, preste atenção, pessoal. Mais importante, como diz o nosso grande mestre professor Zenildo, do que responder quesitos é a conclusão. A conclusão ela fez subsidiar o juízo, ok? Então, tenha em mente, for realizar um laudo, tem que ser de forma conclusiva, imparcial e técnica. O laudo pericial ele tem que formar os mecanismos de ação e o nexo de causalidade, ok? Lembrando, pessoal, eu não falei do item aqui, mas vou falar para você. Quando envolve vícios construtivos, alguma coisa muito técnica, e você quer deixar claro para o juízo, acrescente no seu laudo pericial um esclarecimento técnico. Exemplo, se você foi nomeado numa ação de vícios construtivos onde tem recalque, você tem que informar o juiz o que é recalque diferencial. Você pode utilizar o esclarecimento técnico, cria um item nesse laudo, esclarecimento técnico,
E aí você vai falar o que é recálculo diferencial, é X, Y, Z. Se for de uma norma específica, 13752, de acordo com a norma tal, não foi adotado os procedimentos de impermeabilização. Pessoal, laudo tem que ser fundamentado, ok? Lembrando que o laudo ele tem que ser conclusivo, objetivo, mas com uma linguagem objetiva. Não precisa fazer um laudo técnico para entendendo que o juiz não é técnico. O juiz tem que entender a sua linguagem, mas de uma maneira mais leve. Você tem que saber escrever isso. O problema é que as pessoas pensam que o laudo pericial é folha, é aquele advoguês. Não é nada disso. Eu confesso para vocês que meu laudo sempre tem sido impugnado, mas aí o juízo atende, ele chega à nossa conclusão com o laudo pericial, entendeu? Então eu vou ver as perguntas aqui, são 9h43, para daqui a pouco a gente fechar. Quem tem alguma pergunta vai fazendo aí. Pessoal, aproveita o seguinte, tira uma foto minha do print e coloca lá, me marca no stories de vocês, ok? Eu acho que é importante para a gente divulgar o nosso trabalho para outros profissionais. Eu tô vendo que tem muita gente falando, muita live aí. Esses dias eu peguei uma live e vi o seguinte, um profissional falando sobre engenharia diagnóstica, e ele falou um termo lá, não, que quando a gente vai fazer o teste à percussão, um som oco, pessoal, especialista em engenharia diagnóstica não fala som oco, fala som cavo. Eu na mesma hora tirei, falei, opa, filtrem as lives. Nós temos aqui grandes profissionais, Klaus Ponte de engenharia diagnóstica. A gente sabe que engenharia diagnóstica, todo mundo está falando agora, está sendo no momento. A mesma coisa me mandaram, eu vi um profissional falando, eu não gasto 20 mil para uma pós-graduação, porque eu não acho interessante de avaliação em perícia e tal. Eu acho até respeito, entendeu? Mas gasta com carro, não gasta com educação, no investimento que pode te ajudar, te agregar, pode fazer de você um profissional melhor. Só uma pincelada. Vamos lá, as perguntas e já vamos fechar. É proibido no laudo mencionar minha opinião? Sim, sempre. Eu acho, a Cássio não acha nada. O perito constatou pelo vistoriado. Vamos lá na segunda, link na bio do Telegram. Lembrando, a gente está com um canal de Telegram. O link está na bio do Instagram do Laboratório Pericial. Vai lá, pessoal, eu vou deixar assim essa estrutura básica do laudo pericial lá, vou falar com o Leonardo, que é da produção. Vamos ver as perguntas aqui. Perfeito, o conceito do sumário. Vanessa Branca, sim, professora, tem que ter. Eu acho que vai facilitar o juízo, vai te destacar. É muito importante ter o sumário. Vamos ver a próxima pergunta. Professor Zenil está presente, quero agradecer a todos os profissionais que estão. E quando o juiz não esclarece qual o ponto controvertido, só fala para dirimir as controvérsias do processo. Meu amigo, que você tem que observar? Olha lá na inicial o que o autor está falando e o que o réu está falando na contestação. Para toda ação tem uma inicial. Para toda quem acusa, na prática tem que provar. Então você vai ver o que ele está acusando. E na contestação que é feita pelo réu, ele tem que responder através do documento com o advogado, ele bota a contestação. Então você vê o seguinte, uma coisa está falando isso e outra coisa está falando aquilo. O que está certo? O que o juiz quer? O que o juízo, na verdade, na linguagem do Código de Processo Civil, quer que você esclareça. Então, veja o seguinte, eu já fiz isso, já li todos, assim, muitas vezes não tinha um ponto controvertido ou ponto controverso, que seria aquele ponto que você vai ter que esclarecer ao juízo. Mas eu li a inicial e li a contestação e eu cheguei à minha conclusão. Aí depois, para ter certeza mesmo, eu fui até lá na folha de decisão. Então tenha isso em mente, muitas vezes não está escrito, mas isso você vai sabendo no dia a dia, assim. Uma coisa que eu quero falar, quando você for nomeado em tipo de ações, você entra lá, pega o tipo de ação e joga no Google, vícios construtivos, anunciação de obra nova, direito de vizinhança, ação renovatória, ação revisional, reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório, se não me engano. Então você tem que acompanhar, entendeu? É assim, ou então pedir a assistência de um profissional que já atua. Eu confesso para vocês que eu já fiz isso.
Você liga para as partes ou somente peticiona, Vitor? Olha, eu peticiono e peço o telefone. Eu ligo para as partes geralmente no dia, porque eu entendo o seguinte: o juízo ele tem que ser intimado. Há perito que não gosta de ligar, mas eu já tive problema de ligar e depois falar que não liguei, então peticiono e ligo, ok? Olho de águia, sem dúvida, a águia voa com a águia. Aline, tal. Vamos ver se tem mais perguntas. Travou ou não? Aqui voltou. Tá legal aí, pessoal? Travou? Na justiça. Alô, travou, pessoal? Tá legal, então vou voltar aqui. Beleza. Desculpa aí. Na justiça gratuita, quais são os tipos de ações mais comuns? Pessoal, os tipos de ações são diversos, tá? Mas mais comum, que eu sou muito nomeado, são vícios construtivos, ação de relação de consumo, empresas que prestam serviço de água, luz, mas é um campo muito grande, eu faço muita ação de posse, uso capião, então é um campo vasto, ok? Estou suspeito que a live dele está com lag depois das traves, verdade. Mais importante do que responder a quesitos, o professor Zenil falou. Vamos ver aqui. Professor Cássio, laudo na Justiça do Trabalho, seguem recomendações semelhantes? Sim, doutora. Perfeito. Doutora engenheira Luana Leal, de João Pessoa, se eu não me engano. Sim, doutora. Laudo tem que atender o quê? Conclusão? Tem que ser conclusivo, imparcial e técnico. Isso em qualquer esfera, seja na justiça estadual, federal e trabalhista. Eu atuo hoje na federal atuo na estadual e na federal, mas o conceito é o mesmo, ok? Quais as partes foram intimadas nos autos do processo, mas não se manifestaram sobre o início da perícia? Quando as partes foram intimadas nos autos do processo, mas não se manifestarem sobre o início da perícia? Olha, quando o juiz, o que acontece muito é elas não se manifestarem sim, mas o juiz marcou e recebeu lá a carta registrada, recebeu o advogado, eu vou lá e tento fazer a perícia. Se tiver pelo menos uma pessoa, eu já faço, Bruno. Entendeu? Eu faço. Eu falo que a outra parte não estava acompanhada ou não foi. Entendeu? Tem que tocar o barco, eu tenho que fazer meu laudo, eu tenho que trabalhar. Então vou lá e assumo o meu encargo. Na apresentação do laudo, já peticionado, mandado de levantamento de honorários, perfeitamente. Esse aqui, ó. Essa é a capa do laudo, ó. Já vai uma petição. A Cássio Silva dos Santos, engenheiro civil, registrado no CREA, perito do juízo nos autos da ação, em epígrafe, vem respeitosamente submeter a Vossa Excelência as partes do laudo pericial. Na oportunidade, o perito solicita a expedição do mandado de pagamento já depositado em juízo. Tem que pedir, seja dos honorários que são pagos ou da ajuda de custo, meu amigo. Tem que pedir, perfeito. Como cobrar o melhor honorário? Cada caso é um caso, mas qual o limite o justo e o excesso? Professor Zenil, perfeito. A gente vai falar na nossa próxima live. Eu vou ver, é segunda-feira que vem, se eu não me engano, honorários periciais. Como cobrar e quanto cobrar. Beleza? Vem comigo na próxima semana, professor. Será um prazer. Professor Cássio, o laudo pericial tem prazo de entrega após a nomeação do juiz? Geralmente fala 30 dias. O juiz pede lá, nomeia e fala 30 dias a entrega do laudo. Mas isso na prática, a gente sabe que não acontece após 30 dias. Por quê? Porque a gente vai responder os honorários, vai fazer a vistoria, mas depois que eu faço a vistoria, sim, eu limito no máximo 30 dias após a vistoria, ok? Vamos ver se tem mais lá a pergunta aqui. Está normal. Ideal enviar e-mail como prova de intimação quando for assistente técnico me ligar e enviar e-mail? Sim. Envie e-mail quando você... Hoje mesmo recebi e-mail do assistente técnico e ele falou, ó, quero fazer a perícia, tá, meus contatos e tal. Acho importante. Quando o perito é favorável a uma das partes, a parte favorável vale complementar quesitos? Chama-se quesitos de esclarecimento. Tem os quesitos suplementares.
Se os quesitos for, vale complementar, vale, mas para o perito, se esses quesitos for um assunto novo, ele tem que solicitar honorários suplementares, são honorários diferentes daquele valor inicial, são um assunto novo, quesitos novos, que vai ter horas de trabalho, horas suplementares, diferentes de quesitos de esclarecimentos ou complementares, ok? Sou engenheira civil de segurança também, perfeito. Pessoal, deixa eu ver aqui, vamos fechar 5.5. Quando a perícia é gratuita, também pedimos o depósito de ajuda de custo no momento em que entregamos o laudo? Sempre. Perícia gratuita, muitas vezes você pede, não depositam, está em atraso e você tem que fazer um serviço de formiguinha, ficar monitorando. Eu faço isso direto. Perícia gratuita, o juiz mandou lá pagar a ajuda de custo. Ele mandou, mas ainda não caiu na minha conta, eu fico sempre peticionando. Eu tenho um controle geral. Nós temos aí o Leonardo que trabalha comigo, ele está fazendo o sistema Xpérito justamente para isso. Pessoal, olha, semana que vem eu vou deixar um assunto aí, eu vou falar sobre cadastro de perícia judicial de honorários periciais. Mas hoje a gente está terminando, falta 5 minutos, eu não poderia sair daqui sem deixar uma mensagem. Essa mensagem é para você, engenheiro arquiteto, a crise está aí, a gente tem trabalhado plenamente como perito judicial, tem um servicinho de formiguinha, mas cada um é responsável pelo seu próprio êxito profissional, ok? Eu peço para vocês que tirem foto aqui do nosso amigo e perito, Acácio Santos, deem um print e marque lá o que vocês acharam dessa live. Essa live, ela tem como objetivo compartilhar conhecimentos, porque quanto mais profissionais da engenharia e arquitetura estiver trabalhando, melhor vai ser para todos nós, porque tem campo, tem tribunal, tem vara aí, para vocês terem noção, que eu atendo, são 12 mil processos, 9 mil processos que um juiz atua. A perícia judicial de engenharia é a perícia judicial no Brasil que requer maior número de profissionais, onde mais nomeia perito, seja ele engenheiro ou arquiteto. Depois tem a engenharia, tem a medicina, tem as perícias de documentoscopia, grafotécnica. Então, meus amigos, quero desejar para vocês uma semana de sucesso, de luz, que vocês permaneçam em casa com a sua família, que a gente possa compartilhar conhecimento, e eu desejo muita luz, sucesso e luz no seu caminhar, ok? Tenha fé e vá com fé. Eu sempre repito que você é do tamanho do seu sonho. Um grande abraço, fiquem com Deus e compartilhe aí o nosso Telegram. A gente também está no LinkedIn, Acácio Santos. A gente está em todas as redes. O meu sonho se concretizou e vem ser realizado, que era me tornar perito. Se o seu for esse, eu também vou te ajudar. Um grande abraço, sucesso e fiquem com Deus. Tenham uma boa noite. Um abraço de Acácio dos Santos, auxiliar da justiça, na busca pela verdade dos fatos. Fiquem com Deus.